A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Bom, o vídeo de hoje, ele continua ainda o nosso estudo sobre o outro lado de Ellen White. Eu agradeço imensamente ao inscrito que pediu esse tema e também a minha amiga Tânia. Muito obrigado por disponibilizar o seu estudo para que eu pudesse colocar aqui no canal, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um excelente estudo. Bom dia, pessoal! Que a graça e a paz do nosso poderoso Deus e Pai e também do seu Filho Jesus esteja sobre cada um de nós. Que as bênçãos de nosso Deus possam sempre superabundar em nossas vidas. Agradecemos a todos que têm nos assistido aqui em nosso canal Em Busca da Verdade e compartilhado também os nossos vídeos, levando assim o conhecimento a outras pessoas que não conhecem, que não sabem. Hoje nós vamos falar sobre o movimento da reforma do vestuário feminino que ocorreu no século XIX lá nos Estados Unidos. Naturalmente, existem muitas informações para passar sobre este assunto e para que esse vídeo não fique extenso demais, nós decidimos então dividir esse assunto em 2 vídeos. Vamos então lá para o nosso estudo, cujo subtítulo de hoje é Ellen White e a Reforma do Vestuário, parte 1. Vários movimentos surgiram nos Estados Unidos durante o século XIX. De alguma forma, esses movimentos eles se interconectavam. O movimento de reforma de saúde, o movimento feminista, o movimento abolicionista, movimento da temperança, entre outros movimentos. O século XIX foi um século muito intenso, principalmente nos Estados Unidos. Dentro do movimento feminista surge então o movimento da reforma do vestuário feminino. Dado o excesso constritivo de roupas femininas da classe média na América no século XIX, onde muitas mulheres chegavam até a usar 7 quilos de espartilhos apertados, saias pesadas, anáguas, crinolinas. Essas crinolinas eram feitas em aço ou em osso de baleia ou ainda em cana. Não é de se surpreender que os reformadores em várias partes do país se esforçassem então para promover roupas que fossem mais práticas e saudáveis, com estilos de roupas para que as mulheres então pudessem ter mais flexibilidade em seus movimentos e até poder ser mais ativas fora de casa. Estas roupas deixavam elas tão amarradas que elas tinham dificuldades em vários movimentos, como andar, por exemplo, subir uma calçada ou um degrau, muito complicado. Os defensores, então, dos direitos das mulheres do centro-oeste do estado de Nova York não foram os primeiros a buscar estas reformas em relação a esta área, mas estavam entre os que mais se destacavam e lutaram por esta causa. Naturalmente, os médicos da época, tais como o Dr. William Alcott, o Dr. Shell e a sua esposa, a senhora Shell, o Dr. Collis, o Dr. Jackson, entre outros, todos eles falavam contra esse estilo da moda feminina americana no século XIX, já que era um estilo de roupa muito prejudicial à saúde. Tais assuntos foram abordados em palestras, artigos de jornais e revistas, bem como tratado em livros. Além de serem radicais, reformistas sociais e feministas, médicos e higienistas também apoiaram o chamado Dress Reform Movement, ou Movimento da Reforma do Vestido.
Eles enfatizaram os perigos médicos do uso de espartilho e alegaram que as mulheres não deveriam usar mais do que 6,5 libras, o que corresponderia a 3 quilos de roupas íntimas, em oposição ao padrão que vigorava então, cuja as mulheres acabavam por usar cerca de 13 libras, ou seja, 7 quilos. Isso tudo para conseguir conter a crinolina, espartilho, entre outros apetrechos. Investigando então a história, nós descobrimos que o vestido reformado, como ficou conhecido, parece que teve a sua primeira aparição lá em New Harmony, Indiana, em uma comunidade utópica intencional fundada por Robert Owen em 1824. Assim como em muitas destas comunidades, a New Harmony durou apenas 3 anos. Uma de suas inovações foi a introdução de calças para as mulheres, usadas embaixo dos vestidos que eram mais curtos. O estilo pode ter sido inspirada em estilos de roupas semelhantes e práticas usadas há muito tempo antes pelas mulheres Haudenosaunee, que era uma poderosa comunidade indígena. A New Harmony também foi fundada em princípios de livre pensamento. A feminista pioneira e palestrante de livre pensamento Frances Wright visitou a comunidade 2 vezes no ano de 1825. Na década após o fracasso da New Harmony, a abolicionista Sarah Moore Greenkey criticou os berloques e bugigangas, ou as fitas e rendas, que eram então exigidos pela moda como obstruções ao aprimoramento das mulheres. O interessante é que, apesar dela ser uma crítica da moda e ter criticado, ela mesma não é conhecida por ter usado um vestido reformado. Em 1848, a comunidade cristã perfeccionista Oneida, da região de Oneida, Nova York, ressuscitou então o vestido de reforma, e desta vez com vestidos curtos sobre pantalonas. Iniciativas semelhantes foram tomadas em outras comunidades intencionais, não livres de pensamento, incluindo a Hopedale, lá em Massachusetts, a North American Phalanx, ficava perto de Red Bank, em Nova Jersey, a Brook Farm, da região da West Roxbury, em Massachusetts, a Modern Times, em Long Island, Nova York, e a Ruskin Commonwealth, da região do Tennessee. Falando um pouco mais sobre a reforma do vestido entre as sufragistas. Bom, a fase mais icônica do ativismo reformista ocorreu entre os direitos das mulheres e ativistas do sufrágio no centro-oeste de Nova York. Lembrando então que o sufrágio ele consistia no direito público de votar e ser votado. Esse é o significado. No século XIX, as mulheres não podiam votar, nem muito menos pensar em ser votadas, ou seja, ser eleitas para ocupar alguma cadeira pública. No início de 1851, Elizabeth Smith Miller, de Peterborough, filha do filantropo abolicionista Gerrit Smith, projetou o estilo de vestido de reforma definitivo, que consistia em uma saia pouco abaixo da altura do joelho, usada então sobre pantalonas de um estilo turco. Vários relatos sugerem que Miller usou o estilo reformado enquanto visitava então a sua amiga Elizabeth Kent Stanton, em Seneca Falls. Elizabeth Stanton imediatamente copiou então a roupa de sua amiga. Veja, nessa época, as mulheres de classe média faziam a maior parte de suas próprias roupas, muitas vezes sem o benefício dos padrões normais. Desta forma, um novo estilo poderia se espalhar rapidamente, simplesmente pela imitação. Em pouco tempo, Amelia Jacques Bloomer, também de Seneca Falls, fez o seu próprio traje de reforma.
Bloomer era editora do Jornal de Temperança e Direito das Mulheres, conhecido pelo nome de Lily, que vinha disputando com os críticos sobre relatos não confirmados de mulheres vestindo então trajes semelhantes em público na costa leste. Considerando o novo estilo superior à moda feminina tradicional, ela começou a promover então a versão de reforma do vestido de Miller em seu jornal. Mais tarde, na primavera de 1851, Elizabeth Miller, Elizabeth Stanton e Amelia Bloomer saíram pelas ruas de Seneca Falls, cada uma das três vestindo uma saia relativamente curta sobre pantalonas, a qual elas chamavam de Vestido da Liberdade. Esta foi uma obra-prima do teatro de guerrilha. Não só seu passeio causou sensação local, como ganhou reportagens em jornais de todo o país, incluindo o New York Tribune, o Boston Carpetbag e também no Chicago Tribune. Os repórteres competiam para cunhar então os seus próprios nomes, digamos, espirituosos para o novo estilo de moda feminino que estava surgindo. O que realmente pegou, em termos de nome, foi Bloomers, um aceno, então, para Amelia Bloomer. Devido a isso, até hoje, Amelia Bloomer é muitas vezes erroneamente identificada como sendo a inventora da moda reformista, da qual ela não inventou, mas ela fez o máximo para divulgar. Lembrando que quem inventou a moda foi a sua amiga Elizabeth Miller. Elizabeth Stanton, Amelia Bloomer e Elizabeth Miller e outros construíram organizações para fazer campanha pelos direitos das mulheres. Mas Elizabeth Stanton achava que a reforma do vestuário não exigia tal organização formal. Ela esperava que o exemplo dado por mulheres proeminentes que adotam roupas de reforma levasse então inúmeras outras mulheres a adotar o mesmo estilo por conta própria, embora as coisas não tenham funcionado desta maneira. Mas Stanton conseguiu persuadir as ativistas dos direitos das mulheres, como Lucy Stone, Sarah e Angelina Grinke, a usar o novo traje Bloomer. Uma das conquistas finais de Elizabeth Stanton foi Susan Anthony, que até chegou a cortar o cabelo e vestiu bloomers para dar uma palestra ocorrida em dezembro de 1852 em Auburn. O vestido de reforma para as mulheres tocou um nervo da sociedade, provocando então raiva, rancor entre muitas pessoas. O marido de Elizabeth Stanton, por exemplo, o Sr. Henry Stanton, quase perdeu a sua candidatura em 1851 para a reeleição ao Senado pelo estado de Nova York, justamente por causa do traje de sua esposa. Caricaturas de jornais zombavam de que as mulheres assumissem características masculinas, usando pantalonas, e os homens vestiriam então vestidos e se tornariam então dependentes e feminizados. Até mesmo o abolicionista William Lloyd Garrison, de outra forma, um forte defensor do movimento das mulheres, pediu estridentemente o abandono do vestido reformista. De fato, entre os defensores masculinos dos direitos das mulheres, apenas Gerrit Smith, pai de Elizabeth Smith, a criadora do então vestido de reforma, apoiou a reforma do vestido de pantalona. O traje tradicional das mulheres, afirmou ele, tanto marca quanto aumenta a sua impotência. O apoio de Smith era tão intenso que parecia que ele achava que apenas as pantalonas iriam tornar as mulheres iguais. Logo, ficou bem claro para os defensores dos direitos das mulheres que a fantasia de Bloomer era apenas uma distração. Os críticos se concentrariam em suas roupas ao invés de ouvi-las
sobre o porquê as mulheres mereciam o voto, por exemplo. No final de 1853, Elizabeth Stanton, então, acabou por abandonar o traje bloomer. Ela logo convenceu também Lucy Stone a fazer o mesmo. Susan Anthony foi quem demorou mais a aceitar o bloomer, mas também demorou mais a descartá-lo, continuando então a usar o estilo até meados de 1854. Quanto a Amelia Bloomer, ela continuou a usar as saias curtas sobre pantalonas até 1858, quando então desistiu por uma nova moda, a leve saia de aro de arame. Na época, ela havia se mudado com o seu marido para o estado de Iowa. A última sufragista a abandonar a fantasia de bloomer foi então Elizabeth Miller, que continuou a usá-la em parte para agradar o seu pai até 1861. Embora as sufragistas não usassem mais o traje de reforma, a mídia e o público continuaram a associá-lo à campanha pelo sufrágio, ou seja, pelo direito de votar e ser votada. Ainda em 1866, um repórter do New York Times que cobria a Convenção dos Direitos das Mulheres expressou sua surpresa ao ver que nenhuma das mulheres presentes estavam usando o estilo bloomer, ou chamado vestido curto. No entanto, a maioria das sufragistas haviam desistido do traje já há mais de 10 anos. Falando um pouco da reforma da vestimenta entre os defensores hidropatas. Enquanto as sufragistas estavam abandonando o traje bloomer, um outro grupo o adotou. Eram os praticantes da cura pela água, ou conhecido como hidropatia. Uma terapia que consistia em banhos de água mineral, banhos de vapor e alimentos puros, muitas vezes administrados em um ambiente de sanatório residencial, tipo um spa. Em fevereiro de 1856, o abolicionista e hidropata James Caleb Jackson fundou a National Dress Reform Association, NDRA, como ficou conhecido, com o propósito de promover roupas mais saudáveis e práticas para as mulheres. Jackson foi um abolicionista reformador de saúde, responsável também por inventar o granula, que foi o primeiro cereal matinal de grãos integrais secos. Jackson afirmou de forma controversa ter inventado o vestido de reforma das pantalonas em 1849, ou seja, 2 anos antes de Elizabeth Smith Miller criar o traje bloomer como uma roupa para pacientes em seu hospital. Então, novamente Jackson também afirmou que saias longas tornavam impossível para uma mulher manter o seu útero no devido lugar. Na verdade, é provável que Jackson soubesse sobre os experimentos com roupas de reformas na comunidade Oneida. Apesar de desafiar implicitamente a afirmação de Elizabeth Miller de ter inventado o traje bloomer, o Dr. Jackson manteve um relacionamento próximo com o pai de Elizabeth, o Sr. Garrett Smith. Na verdade, os dois já se conheciam muito bem, pois ambos participavam do ativismo abolicionista no Partido da Liberdade desde a década de 1840. Com a NDRA, a reforma do vestuário agora desfrutava da infraestrutura institucional que as sufragistas não achavam que precisava. A NDRA renomeou o traje bloomer como sendo o traje americano, divulgando seus benefícios à saúde. A NDRA era geralmente fria em relação ao sufrágio, ou seja, não se importava com isso, argumentando que uma revolução no vestuário feminino, e não no voto, era o que era mais necessário para tornar as mulheres livres. Uma posição muito parecida com a de Gerrit Smith. A NDRA entrou em colapso em sua convenção final, que foi realizada em 21 de junho
de 1865 no Colinton Hall, em Rochester. Após a queda da NDRA, a causa da reforma das calças foi retomada por cerca de uma década pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. O entusiasmo adventista pela reforma do vestuário, na verdade, terminou no final da década de 1870. Também durante a década de 1870, a reformadora de roupas de Nova Jersey, conhecida como Mary Tillotson, uma ex-membro da NDRA, que também participou das conferências do conhecido como Pensamento Livre de 1878, também de 1882, organizou a American Free Dress League. Esta organização durou apenas 3 anos. Finalmente, em 1881, a comunidade Oneida se desfez. Uma das primeiras a adotar a reforma do vestido de pantalona, tendo assumido em 1848, a comunidade Oneida seria a última instituição a adotar vestidos curtos e pantalonas. Com a década de 1890, veio um maior interesse, então, em roupas adequadas ao atletismo feminino e especialmente por causa de um pequeno detalhe que surge no mercado, ou seja, a nova moda que era extremamente popular, conhecida como bicicleta. A mídia da época frequentemente observava que a motriz da década de 1890 costumava usar um traje quase idêntico, sim, ao conhecido como bloomers. Imagina mulheres agora andando de bicicleta, tendo que pedalar com vestidos pesados. Era simplesmente impossível. Foi aí, então, o vestido de reforma começa a ganhar um novo up, justamente para que as mulheres tivessem a liberdade de movimento ao pedalar. Vamos falar um pouquinho ainda sobre a reforma do vestuário independente. Independente do movimento de reforma do vestuário, como tal é o exemplo individual da reformista do vestuário, feminista e livre pensadora também, a doutora Mary Walker, que viveu entre os anos de 1832 e 1919, Walker tinha 19 anos de idade quando Elizabeth Miller criou o traje bloomer. Quando Walker falou na convenção de 1857 em Kennestotta, ela já havia se formado em medicina e começado a usar então calças. Em 1860, ela foi eleita terceira vice-presidente na 4ª reunião anual da NDRA em Waterloo. Na conferência da organização em 1863 em Rochester, ela foi eleita 6ª vice-presidente. Embora estivesse servindo na Guerra Civil, no período de 1860, nessa década, ela se tornou a primeira mulher empregada como cirurgião pelo Exército dos Estados Unidos e, em 1866, ela recebeu a Medalha de Honra, até hoje, a única mulher reconhecida. Entre as cruzadas tentadas pelos americanos antes da guerra, a reforma do vestido das pantalonas talvez tenha o menor apelo, escreveu a historiadora Gayle Fisher. No entanto, sua crônica adiciona uma dimensão fascinante à trilha do pensamento livre. Veja, em nosso vídeo passado, vimos que Tiago White, durante os primeiros meses, entre janeiro a maio de 1863, publicou vários artigos sobre questões de saúde na revista Review and Herald, o que foi uma preparação para a suposta visão de saúde de Ellen White, ocorrida em 5 de junho de 1863. Vamos entender alguns fatos para podermos compreender a mensagem deste vídeo e de outros vídeos que temos trazido sobre o assunto Profetisa da Saúde. Veja, no outono e inverno
de 1862 a 1863, lembrando que o período de outono e inverno lá no hemisfério norte inicia-se no final do mês de setembro e termina em meados de março. Portanto, começando o inverno que nós estamos falando, outono e inverno, começou no final de 1862 e estendeu-se nos primeiros meses de 1863. Os dois filhos da família White, dois dos filhos foram atingidos pela difteria. Na busca, então, por uma solução desta situação, Ellen White lia artigos sobre o assunto quando se deparou com um artigo do Dr. James Jackson, falando sobre como curar difteria. Ela aplicou as recomendações do Dr. Jackson em seus filhos e eles realmente foram curados. O artigo do Dr. Jackson não apenas descrevia tratamentos específicos para a difteria, como também explicava os princípios básicos da reforma de saúde em dicas sobre como comer adequadamente, vestir-se com sensatez e respirar muito ar fresco. O artigo do Dr. Jackson causou tamanho impacto na família White que Tiago White decidiu então reimprimi-lo na revista Review and Herald de 17 de fevereiro de 1863. Diante disso, Tiago White entrou em contato com o Dr. Jackson, vindo a comprar uma coleção de livros sobre saúde. Livros esses que Ellen White jurou de pés juntos que não os leu, mas somente após ela ter escrito sobre a sua visão de saúde, como pode ser observado nas informações que estamos mostrando aqui, onde ela diz o seguinte: para que não se diga que recebi minha luz sobre o assunto da saúde de médicos e não do Senhor. Veja como ela falou. Bom, mas as perguntas embaraçosas persistiram até que ela finalmente emitiu uma declaração formal na Review and Herald, negando qualquer familiaridade com publicações de reforma de saúde antes de receber e escrever tal visão. Referindo-se especificamente a Dr. Jackson, ela disse o seguinte: eu não sabia que tais obras existiam até setembro de 1863, quando em Boston, Massachusetts, meu marido as viu anunciada em um periódico chamado Voice the Prophets, ou A Voz dos Profetas, publicado pelo irmão Himes. Meu marido encomendou as obras de Dansville e as recebeu em Topsham, no Maine. Seus negócios não lhe davam tempo para examiná-los, e como decidi não lê-los até que tivesse escrito minhas opiniões, os livros permaneceram em suas embalagens. Um pequeno comentário que nós fazemos aqui. Não faz nenhum sentido esse tipo de abordagem feito por Ellen White, uma vez que eles ficaram muito impactados com o artigo do Dr. Jackson, que levou à cura dos filhos que estavam doentes com difteria. Naturalmente, eles ficaram ansiosos por conhecer mais sobre o conhecimento do Dr. Jackson. Por isso, Tiago White realmente foi atrás, encomendou e comprou tais livros. Eu vejo por mim, quando eu compro um livro, logo que chega, a primeira coisa que eu quero fazer, abrir, tirar da embalagem e pelo menos dar uma rápida folhada por cima. Não acredito que realmente ela tenha deixado guardado mais de um ano os livros para depois lê-lo. Vamos observar mais algumas informações. Em sua ansiedade de parecer não influenciada por qualquer agência terrena, ela escreveu: minhas opiniões foram escritas independentemente de livros ou da opinião de outros, disse Ellen White. No entanto, ela esqueceu de mencionar alguns fatos pertinentes. Ela não apenas ignorou a sua leitura do artigo do Dr. Jackson sobre a difteria quase 6 meses antes de sua visão, mas ela também deu incorretamente a hora em que Tiago White soube dos outros trabalhos do Dr. Jackson. Em 13 de agosto de 1863, um mês antes de Tiago White supostamente ter qualquer conhecimento de Dansville, o Dr. Jackson escreveu-lhe
pedindo desculpas por demorar em responder o pedido de Tiago White sobre as informações de seus livros. Bom, parece então que Tiago White já havia escrito para o Dr. Jackson em algum momento lá pelo mês de junho. Em dezembro de 1864, Tiago White declarou que 18 meses antes, ou seja, junho de 1863, ele havia enviado um pedido a Dansville. Veja, Tiago White afirmou o seguinte: para uma variedade de suas obras que poderiam custar de 10 a 25 dólares. Então, não sabíamos o nome de uma única publicação colocada à venda naquela casa. Ouvimos de fontes confiáveis que havia algo de valioso ali e resolvemos dar uma olhada. Essas são as próprias palavras de Tiago White, que foram publicadas no Writing Out the Light on the Health Reform e também no artigo The Health Reform, publicado em 13 de dezembro de 1864 na Review and Herald. Bom, se o relato de Tiago White é verdadeiro, então Ellen estava errada ao sugerir que o seu marido primeiro soube das publicações de Dansville por meio de um anúncio do jornal Voice of the Prophets, ou Voz dos Profetas. Tiago White diz que não sabia o nome de uma única publicação quando escreveu ao Dr. Jackson, mas se ele tivesse lido a notícia no diário do irmão Himes, ele teria conhecido pelo menos 3 títulos: Consumption, The Sexual Organism, esses dois do Dr. Jackson, e Pathology of the Reproductive Organs, ou Patologia dos Órgãos Reprodutivos, que era do Dr. Traum. Outros 2 detalhes se relacionam com a exatidão da informação de Ellen White. Ela insistiu em dizer que os livros de Dansville permaneceram nas suas embalagens depois de chegaram a Topham. Mas, em 12 de dezembro de 1863, Tiago White estava enviando pelo correio o livro Consumption, do Dr. Jackson, de Topham, para o seu amigo em Brooksfield, Nova York. E se Ellen White lia regularmente a revista Review and Herald, que o seu marido editava, e certamente ela fazia isso, então ela viu na edição de 27 de outubro um artigo do Dr. Jackson falando sobre saias balão. Artigo este que foi retirado da Laws of the Life, ou seja, Leis da Vida, que era um material escrito pelo Dr. Jackson. Tiago White retirou um artigo do próprio Dr. Jackson e publicou na revista Review and Herald, isso no mês de outubro. Ou seja, mesmo que a família White estivesse em viagem fora de casa nessa época, Tiago White havia lido o material e dado ordens, já que ele era o editor-chefe, para que se fizesse a publicação de tal material. Lembrando ainda que em agosto de 1864, Ellen White escreveu pela primeira vez sobre a questão de saúde, após a sua suposta visão, ou seja, ela teve a visão em junho de 1863 e apenas 14 meses depois, em agosto de 1864, ela foi escrever pela primeira vez a respeito da visão, inserindo ali no livro Spiritual Gifts, no volume 4, um capítulo inteiro sobre o assunto, como já comentamos no vídeo anterior. Em setembro de 1864, a família White, então, decidiu visitar, então, o que nós chamamos hoje de um spa do Dr. Jackson, conhecido na época como Nosso Lar, na cidade de Dansville. A família White não estava sozinha em Dansville, mas havia cerca de 6 outros irmãos adventistas no local. Ellen White observou muito bem a forma de tratamento naquele local. E foi a partir desta visita que ela então propôs a criação de um sanatório. Veja, ela primeiro visitou o spa em Dansville. Após isso, ela alegou ter tido uma suposta visão sobre o assunto que ocorreu em dezembro de 1865
E isso ocorre após Tiago White ter ficado muito doente e ter sido necessário passar 8 meses em tratamento em Dansville. Então ela acompanhou durante 8 meses toda a forma de tratamento em Dansville. Então aí ela teve uma visão simples assim. Ela também observou as roupas usadas pelas mulheres que ali trabalhavam no spa do Dr. Jackson em Dansville, incluindo entre estas mulheres estava a doutora Harriet Austin, que era filha adotiva do Dr. Jackson. O traje americano de saias curtas sobre calças usadas pela doutora Harriet Austin e outras mulheres então do conhecido como Nosso Lar chamou a atenção de Ellen White. As roupas pareciam ser do lado masculino, como ela alegava, mas ela achava que pequenas modificações poderiam facilmente remediar esse problema. Disse ela: eles têm todos os estilos de vestidos aqui, ao escrever de Dansville para uma amiga. A partir dos trajes usados pelas mulheres de Dansville, Ellen White chegou a afirmar o seguinte, abre aspas, alguns são muito apropriados, se não forem tão curtos. Vamos obter padrões deste lugar e acho que podemos obter um estilo de vestido mais saudável do que usamos agora. E ainda assim, não ser mais florido ou o traje americano. Nossos vestidos, de acordo com minhas ideias, devem ser de 4 a 6 polegadas mais curtos do que os usados agora. E em nenhum caso deve ser mais baixos do que o topo do salto do sapato. E podem ser um pouco mais curtos do que isso, com toda a modéstia. Eu vou pegar um estilo de vestido no meu próprio estilo, que vai de acordo perfeitamente com o que me foi mostrado. Ela queria dizer em visão. A saúde exige isso. Nossas mulheres fracas devem dispensar saias pesadas e cinturas apertadas, se elas valorizam a saúde. Não se assuste agora, disse ela à sua correspondente. Não vou a extremos, mas a consciência e a saúde exigem uma reforma. Isso está numa carta que Ellen White enviou para o irmão e irmã Lockwood, datada de 14 de setembro de 1864 e que está em poder do White Estate. O interessante é que quando a gente observa esse texto, que foi escrito por ela sobre a reforma de saúde, ou seja, escrito apenas um mês antes, ela nada mencionou. Veja que aqui o texto foi de 14 de setembro. Um mês antes, ela publicou um capítulo inteiro no livro, lá no mês de agosto. Só que ela não tinha ido a Dansville ainda. Ela foi para Dansville em setembro. E em setembro ela escreve a carta para sua amiga. Se ela tinha tido uma visão, e na visão Deus havia mostrado para ela o vestido, por que ela já não publicou isso no capítulo que ela colocou dentro do livro Spiritual Gifts, no volume 4. Veja que ela nada mencionou naquele capítulo do livro. Outro detalhe que nós podemos observar aqui é que ela também afirma que ela estava tomando padrões de vestidos segundo suas próprias ideias. Um outro detalhe que também nos chama a atenção é de que a família White permaneceu 3 semanas em Dansville, no mês de setembro de 1864, e no retorno para casa, eles fizeram então uma parada na casa dos irmãos Andrews. E pasmem, Tiago White foi comprar peixes frescos para o café da manhã. Isso está registrado no diário da senhora Andrews, em posse do Ellen White Estates. Mas espera um pouco. Em junho de 1863, Ellen White teve uma visão de saúde, segundo ela, da qual se deveria abandonar completamente o alimento cárneo. Ela passou 3 semanas dentro de um spa
fazendo hidroterapia e desintoxicação em setembro de 1864. E agora, ao sair desse spa, passando na casa do irmão Andrews, ela cai de boca num prato de peixe fresco? Gente, isso não faz qualquer sentido. Seria isso uma atitude correta para alguém que se diz profetisa do Senhor? Mensageira do Senhor? Ou será que tal profecia, então, na verdade, nunca existiu, mas serviu de pano de fundo para um enriquecimento da família White? É algo para se pensar. Mas vamos continuar. O que causou esta dramática mudança em Ellen White sobre a reforma pró-saúde? Será que ela aprendeu isso estudando a Bíblia? Fora uma visão de Deus dada a ela? Bom, eu creio que não exatamente. Vamos observar. Os filhos da família White haviam adoecido com difteria em janeiro de 1863. E nesse tempo, os Whites tiveram então a satisfação de encontrar os escritos de um proeminente reformador norte-americano de saúde, que era o Dr. James Caleb Jackson. Em meados da década de 1860, vamos dizer assim, a mais destacada instituição médica dos Estados Unidos, que era caracterizada por reformas na dieta, no tratamento de enfermos, era justamente a instituição administrada pelo Dr. Jackson em Danesville, Nova York. O Dr. Jackson, ele se distinguia por promover uma dieta vegetariana de 2 refeições ao dia, curas através da água, que é conhecido como hidroterapia, e também um estilo reformado de vestido para mulheres. Próprio Arthur White, neto de Tiago e Ellen White, explicou a sorte que os Whites tiveram em encontrar o artigo do Dr. Jackson. Veja o que Arthur White escreveu. Por sorte, na providência de Deus, sem dúvida, havia caído em suas mãos, provavelmente através de um intercâmbio de periódicos com o escritório da Review ou do Yates County Chronicle de Penn Yan, Nova York, ou ainda algum diário que o citava. Um extenso artigo, então, intitulado Difteria, suas causas, seu tratamento e cura, que havia sido escrito pelo Dr. James Caleb Jackson, de Danesville, Nova York. Isso está no livro Early Years, volume 2, página 13, de Arthur White. Veja que o próprio Arthur White faz esse comentário. Tiago White ficou tão impressionado com esse artigo que decidiu reimprimir o artigo do Dr. Jackson sobre a difteria, como já comentamos, na edição da revista Review and Herald, 17 de fevereiro de 1863. Em junho de 1863, Tiago White então escreve ao Dr. Jackson solicitando alguns de seus livros. Aparentemente, Tiago White recebeu esses livros em algum momento pelo final do verão ou princípio do outono, pois imprimiu um artigo que estava num dos livros que ele recebeu do Dr. Jackson, no livro Laws of Life, Leis da Vida, e isso foi impresso na edição da Review and Herald de 27 de outubro, como já foi comentado anteriormente. Percebem o trajeto da informação? Em nosso próximo vídeo, nós vamos trazer mais informações sobre o assunto da reforma do vestuário no meio adventista imposta por Ellen White, sob a alegação de uma visão divina. Você não pode perder a continuação desta informação. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que esse estudo possa ter te ensinado o outro lado que muitas pessoas não sabem, não compreendem. Lembrando que eu não tenho nada contra a senhora White, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um ósculo santo.